Olá, eu sou Gerson Pedrinho e vou falar um pouco sobre tecnologia na gestão de canais, um assunto de muito interesse nos meios de hospedagem nos dias de hoje. Como era algum tempo atrás? As reservas eram feitas diretamente nos hotéis, como também ocorre hoje. As reservas eram feitas através dos GDS, que são programas que se propunham a fazer o controle de assentos de companhias aéreas. Depois ele foi adaptado para poder fazer reservas de apartamentos em hotéis, visto que o processo é bastante parecido, reservar assentos em aviões e apartamentos em hotéis. Ou as reservas eram feitas através das agências de viagem convencionais, físicas, que não são tão populares no exterior, mas no Brasil ainda tem muitas em operação e deve continuar assim por muito tempo. Com a popularização da internet, surgiram as agências de viagem online, ou seja, ou as online travel agencies, ou simplesmente OTA, que são milhares que já estão existentes, que são existentes, umas comprando as outras, às vezes várias agências com nomes diferentes, pertencentes ao mesmo grupo. Enfim, são milhares de agências na internet vendendo reservas, principalmente diretamente para o hóspede, no esquema B2C. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para que a gente tenha ideia disso. Se eu fizer uma busca no Google como hotéis em São José do Rio Preto, por exemplo, eu vou ter um retorno de várias informações interessantes. Primeiro, eu tenho duas OTAs aqui já de cara, a Decolar e a Booking.com oferecendo hospedagens em São José do Rio Preto. Eu abrindo o link, eu vou ter o retorno dos hotéis vendidos através da Decolar, os hotéis de São José do Rio Preto. Da mesma forma acontece com esse segundo link da Booking. Também os hotéis de São José do Rio Preto. E ainda tem algumas coisas que estão surgindo bem interessantes. Por exemplo, o Trivago, ele é como um buscador de hotéis nas diversas OTAs. Por exemplo, nós estamos vendo diversas ofertas aqui, mas ele está ligado, ele está indicando para o OTA Mala Pronta, esse outro hotel está indicando para o OTA Decolar, esse outro hotel está indicando para o OTA Expedia e assim por diante. Então é mais uma modalidade, um buscador de hospedagens diretamente nas OTAs. Com isso, se tornou e é atualmente um dos principais, se não o principal meio de venda de hospedagens. Todos os empreendimentos, todos os meios de hospedagem, pelo menos de médio para cima, tem que estar nesse mercado para estar fazendo a venda de suas hospedagens. E esse canal de vendas é considerado caro quanto ao comissionamento, que varia de OTA para OTA, claro, todos têm um custo, o que assusta em especial pequenos meios de hospedagens. Não é uma forma de venda muito barata, é uma forma de venda que tem um comissionamento que realmente não é uma coisa barata. É necessário, porém não é um meio barato de verdade. Bom, quando surgiu os OTAs, como o processo era operacionalizado? Não havia integrações. Os hotéis começavam com poucas agências, com poucas OTAs. E aí, na própria ferramenta dos sites, os profissionais do hotel entravam, colocavam apartamento, colocavam os valores das diárias, puxavam as reservas, enfim. Faziam todas as operações diretamente na ferramenta do OTA. Isso funcionou por um tempo de forma adequada. Porém, hoje tem empreendimentos que trabalham com 20 OTAs diferentes ou mais.
Ou seja, você tem que ter uma pessoa quase que exclusivamente para dar manutenção nesses meios. Ou seja, colocar os apartamentos, quando a quantidade de apartamentos diminuir em 20 ferramentas diferentes. Conheço empreendimentos que tinham até de 2 a 3 pessoas só para fazer essa operação de manutenção nas diversas ferramentas das OTAs. E como eu já disse, quando as reservas eram efetuadas, as pessoas tinham que redigitar essas reservas. A OTA vendia a diária, a reserva vinha para o empreendimento de alguma forma, normalmente por e-mail, e havia necessidade, como há até hoje em muitas situações, de se digitar essa reserva no programa de hotelaria, no PMS. E aí surgiu o quê? O gestor de canais. O que é o gestor de canais? É uma ferramenta normalmente baseada na internet que ela faz a comunicação com as diversas OTAs, com as diversas agências de viagem online, puxando reservas, colocando disponibilidade e trocando outros dados, fazendo essa operação que os empreendimentos precisavam de muitas pessoas, ou pelo menos de 1 ou 2 pessoas para fazer. Com a utilização dessa ferramenta, o hotel atualiza os dados apenas em um lugar, apenas no programa gestor de canais. E esse gestor de canais se encarrega de se conectar, de se comunicar com as diversas OTAs e atualizar os dados, deixar disponível para que as OTAs possam fazer as vendas. E cada gestor de canais, existem diversos aí, nacionais, internacionais, tem características diferentes. Integrados com alguns integrados com umas OTAs, outro integrado com outras, alguns mais voltados para OTAs internacionais, outros mais voltados para nacionais, enfim. Você tem vários gestores de canais no mercado, cada um procurando se integrar o máximo possível com a maior quantidade de OTAs possível para poder fazer a sua tarefa com mais eficácia. Vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico, nesse esquema, para a gente tentar entender mais ou menos como funciona o processo. Bom, a parte de reservas, o próprio departamento de reservas trocava informação de reservas com o hotel, como sempre foi, acontecendo também com o GDS e acontecendo também com agências de turismo convencionais. Como eu já disse, num determinado momento começaram a surgir as OTAs. Então o hotel precisava fazer essa troca de informação com as OTAs. A primeira OTA, a segunda OTA, a terceira OTA, até a OTA X. Ou seja, às vezes um hotel precisaria estar dando manutenção em dezenas de ferramentas diferentes para manter a oferta de suas hospedagens nas diversas OTAs. E esse processo todo que nós estamos vendo aqui era realmente é todo baseado na operação de pessoas. Então, no passado, você teria 3 pontos para dar manutenção manualmente, que é o próprio departamento de reserva, GDS, agência de turismo convencional. Isso foi multiplicado N vezes por cada OTA que foi entrando no cenário. Ou seja, essa comunicação, principalmente com as OTAs, era feita de forma totalmente manual. Com a entrada no cenário do gestor de canais, o que acontece? O hotel começou a dar manutenção nos dados diretamente no gestor de canais. Ou seja, através de um programa só, de um meio só, de uma entrada de dados só. E o gestor de canais é que faz a comunicação com as OTAs. Ou seja, eu estou representando aqui com a setinha azul, as operações são feitas automáticas e em vermelho que é feito pelas pessoas de alguma forma, de forma manual. Ou seja, manualmente o hotel dá manutenção no gestor de canais e o gestor de canais faz de forma automática a comunicação com as diversas OTAs. Aí entrou mais um elemento nesse processo, o sistema de gestão de hotelaria, que estamos usando aqui como exemplo, o sistema PP Hotel, que é o nosso sistema da PP Sistemas. O hotel já faz sua operação do dia a dia no sistema PP Hotel.
Então, apesar de ser uma operação, entre aspas, manual, é uma operação do dia a dia. Faz check-in, check-out, reservas, etc. Ele já faz operando o sistema app Hotel. O sistema app Hotel se comunica automaticamente com o gestor de canais. E aí, essas operações do app Hotel para o gestor de canais e do gestor de canais para os OTAs passam a ser automáticas. Então, a própria operação do sistema app Hotel, se ele já está integrado com o gestor de canais, já vai fazer a operação, já vai fazer a comunicação de dados com as diversas OTAs de forma automática. Que informações que trafegam automaticamente do app Hotel para os gestores, para o gestor de canais? A disponibilidade, ou seja, em algum momento no app Hotel, o app Hotel manda as informações de quantos apartamentos devem ser disponibilizados no gestor de canais para venda. O gestor de canais depois vai disponibilizar isso para as diversas OTAs de acordo com a sua própria regra. E ele recebe do gestor de canais a própria reserva que foi feita. Em que OTA que ela foi feita, isso não é relevante nesse momento. O gestor de canais manda as informações para o OTAs e recebe as reservas das OTAs, e o app Hotel traz essa reserva diretamente para o hotel de forma automática. No caso do app Hotel, a gente tem algumas opções para exportação de disponibilidade. A gente pode trabalhar com o percentual da disponibilidade. Ou seja, um percentual da disponibilidade é automaticamente cadastrada no gestor de canais para que ele possa disponibilizar para as OTAs. Isso gera um risco calculado de overbooking, um risco muito pequeno, mas ele existe. Ou seja, o mesmo apartamento que você está vendendo no hotel, ele está sendo vendido através das OTAs, disponibilizada através do gestor de canais. Nós vamos ver exemplos que vão mostrar de forma perfeita como isso funciona, de forma bem clara. Ou você pode utilizar um recurso, isso do sistema app Hotel, chamado Allotment Inteligente, onde a disponibilidade é dividida entre o empreendimento e o gestor de canais. Ou seja, o hotel tem uma quantidade X de apartamentos e ele pode pegar esses X apartamentos e falar: eu quero que tantos apartamentos estejam disponíveis para venda no hotel e tantos apartamentos estejam disponíveis para venda através do gestor de canais. Também vamos ver exemplos que vão deixar isso bem claro. Vamos supor que nesse primeiro exemplo nós estamos falando de percentual de disponibilidade, ok? Então, um hotel que queira vender na internet 100% da sua disponibilidade, ou seja, ele tem os hotéis nos apartamentos, ele tem a quantidade de hotéis para vender nos apartamentos e ele coloca esses mesmos apartamentos para serem vendidos na internet. Quem vender primeiro é que vai estar com a reserva, mas ele tem a mesma quantidade de apartamentos no hotel e a mesma quantidade na internet. Então, vamos pegar um exemplo simples para a gente tentar demonstrar, para facilitar até os cálculos. Vamos supor que o hotel tem 10 apartamentos num determinado tipo. É o total de apartamentos que ele tem num determinado tipo. Com esse exemplo, ele vai disponibilizar para o gestor de canais os 10 apartamentos. Ou seja, eu tenho 10 apartamentos tanto no hotel quanto no gestor de canais. Aí o que acontece? Entra uma reserva no hotel, feita diretamente no hotel, de 2 apartamentos. Ou seja, a minha disponibilidade depois dessa reserva é de 10 apartamentos até o dia 3 e de 8 apartamentos no dia 4 ao dia 7 e novamente 10 apartamentos do dia 8 para frente. O que o sistema faz automaticamente? Ele já envia para o gestor de canais a nova disponibilidade. De 10 apartamentos, 10, 8 e 10, como estamos vendo aqui, ele disponibiliza isso para o gestor de canais. Ele envia novamente para o gestor de canais. Então, os dois lugares estão vendo essa disponibilidade, tanto o hotel quanto as OTAs, quanto o gestor de canais na internet. Aí,
acontece uma reserva na internet, ou seja, uma reserva que foi viabilizada numa OTA através do gestor de canais. Essa reserva ela é baixada no hotel e automaticamente a disponibilidade do hotel é mudada novamente. Para 10 apartamentos até o dia 3, para 8 apartamentos do dia 4 ao dia 6, para 7 no dia 7, para 9 do dia 9 ao dia 10 e para 10 apartamentos do dia 11 para frente. Essa é a nova disponibilidade que está de apartamentos que está para venda. O sistema novamente então envia essa nova posição para o gestor de canais e assim por diante o processo vai se seguindo. Qual é o risco aqui? Qual é o risco de overbooking? O que acontece? Você pode limitar no gestor de canais para que nas OTAs, por exemplo, seja vendido no máximo um apartamento por vez. Então, a cada volta, a cada interação, dificilmente você vai vender o mesmo apartamento no hotel e no gestor de canais ao mesmo tempo. Ou você pode começar a ter esse cuidado a partir do momento que sua disponibilidade começa a ficar no fim. Esse é o risco de overbooking, é uma coisa que o mercado está até acostumado um pouco a trabalhar. É uma coisa que realmente não causa muito problema, basta que se fique atento quando o apartamento tiver com o hotel, quando o hotel esteja com a sua disponibilidade no final. E ele vai fazendo esse jogo a cada reserva que vai entrando, tanto no hotel quanto no gestor de canais. Da mesma forma, eu vou fazer um exemplo de 40% de disponibilidade. Novamente temos 10 apartamentos, só que o que ele envia para o gestor de canais? 4 apartamentos. Ele deixa disponibilizado na internet 4 apartamentos. Se tivermos uma reserva no hotel de 2 apartamentos, automaticamente a nova disponibilidade do hotel vai ser, como no exemplo anterior, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 8 e 10 para frente. Só que o que muda para o gestor de canais, ele vai sempre enviar 40% da disponibilidade total. Então ele vai regulando o gestor de canais para que não coloque toda a disponibilidade, para que minimize o risco de overbooking. Acho até que é uma situação interessante, você não manda 100% da disponibilidade. No momento que o seu hotel começa a ficar com menos apartamentos vão ser mandados para a internet e com isso você vai ter menor risco. Os apartamentos na internet vão acabar antes de acabar os apartamentos de fato no hotel. Mesma coisa, uma reserva no gestor de canais de uma reserva do dia 7 ao dia 11, gerando ocupação do 7 a 10. Gera-se um novo total de disponibilidade e é enviado para o gestor de canais 40% da disponibilidade sempre. Então note que, por exemplo, no dia 7 você tem 7 apartamentos disponíveis, mas ele mandou só 2 para o gestor de canais. Ou seja, minimiza bastante o risco de você ter algum tipo de overbooking. Já no caso da reserva de allotment inteligente, o que significa? Que os apartamentos que você está vendendo, que você está colocando para venda na internet, não vão estar disponíveis para venda no hotel. A sua disponibilidade vai estar dividida. É uma modalidade que reduz praticamente a zero a possibilidade de overbooking. Então vamos ao exemplo aqui que para ilustrar fica mais fácil de entender. Nós temos 10 apartamentos de um determinado tipo num hotel. E aí no sistema PP Hotel se definiu 4 apartamentos para o que a gente chama de allotment inteligente. Então o que aconteceu? De 10 apartamentos que eu tenho no hotel, o allotment inteligente que vai ser mandado para o gestor de canais é 4 apartamentos. Ou seja, o allotment do hotel, a disponibilidade para o hotel trabalhar, passou para 6 apartamentos. Então no dia a dia, com o trabalho, se o pessoal entrar para saber a disponibilidade, ele vai saber que tem 6 no hotel e 4 estão para venda na internet, de forma mutuamente exclusiva. Aí acontece, no mesmo exemplo dos anteriores, entrar uma reserva no gestor de canais de 2 apartamentos. Na hora que a reserva é baixada, automaticamente o allotment inteligente do gestor de canais, que eu tinha 4 apartamentos na internet, eu passei a ficar com 4, 4, 4, 2, 2, 2 e 2 e 4 do dia 8 para frente, que é a nova disponibilidade, porque teve uma reserva
feita no gestor de canais. Nesse momento, o sistema detecta que o allotment inteligente de 4 apartamentos está incompleto e tenta puxar do allotment do hotel essa diferença. E nesse caso, ele consegue, porque no hotel ainda tínhamos 6 apartamentos no dia 4, 5 e 6. Então ele busca 2 apartamentos do allotment do hotel e traz para o allotment inteligente. E aí o allotment do hotel passa a ficar 6, 6, 6 e 4, 4, 4, 4. Ou seja, nesse caso do allotment inteligente, ele sempre dá prioridade para levar apartamentos para o allotment do gestor de canais, para o allotment da internet. Nós estamos com um exemplo de 4 apartamentos, mas poderiam ser de 2 apartamentos, ou seja, ele sempre completaria até chegar a 2 apartamentos. E a operação, como eu estava dizendo, a operação garante que o allotment inteligente fique sempre com a quantidade de apartamentos determinada, até o limite do allotment do hotel. Portanto, nesse caso, quando sobrar apenas 4 apartamentos, todos estão disponíveis para o allotment inteligente e nenhum para o allotment do hotel. Ele vai fazendo esse processo direto, mantendo o allotment da internet sempre com prioridade em cima do allotment do hotel. No meu conceito, é um recurso bastante interessante de usar. Basta que se coloque poucos apartamentos no allotment da reserva online e ele vai automaticamente se completando. E aí nós temos uma outra situação importante aqui, que é o motor de reservas. Inclusive os próprios gestores de canais, a maioria, ou tem ou está em vias de ter motores de reservas. Mas a app tem o seu motor de reservas que se chama Reserva Mais, que ele se propõe a captar algumas reservas na internet para o seu empreendimento, com algumas características importantes que precisam ser faladas. Vou falar um pouquinho mais desse produto então do Reserva Mais. Primeira coisa, ele não é um formulário, ele é um motor de reservas integrado diretamente ao PP Hotel, com comunicação de dados, disponibilidade, baixa das reservas e até mesmo com pagamento em cartão de crédito. Então ele não é aquele formulário que você preenche, aquele formulário bem quadradinho, que depois esse formulário é enviado por e-mail no hotel, o hotel responde o e-mail. Não, ele é realmente uma ferramenta que faz a reserva efetivamente e já devolve para o hóspede a confirmação da reserva com todos os seus dados. O Reserva Mais também não é um portal de vendas. Ele não se propõe a colocar o hotel nos meios de venda, não é essa a finalidade dele. Ele é apenas uma ferramenta de reservas confortável para o hóspede, que chega no seu hotel através de outros meios, chega ao seu site por outros meios. Já está sendo uma coisa muito... Está sendo um padrão do internauta procurar em diversos lugares. Então o que acontece? Muitas vezes ele acha o hotel, o hóspede, o consumidor acha o hotel em diversos pontos da internet, através das próprias OTAs, e ele procura diretamente o site do hotel para tentar fazer a reserva diretamente no site do hotel. Por uma questão, às vezes, financeira, isso depende muito dos acordos, dos contratos que os hotéis têm com as OTAs, enfim, se isso pode ser feito, mas o hóspede procura o site do hotel e às vezes dá preferência no site do hotel para fazer reservas. E aí o que acontece? A grande jogada é que esse passa a ser um importante canal de entrada de reservas a baixo custo. As reservas feitas através do motor de reservas do próprio site do hotel, ela é de realmente menor custo do que qualquer outro meio que está sendo feito, qualquer outro meio eletrônico que tem seus valores, tem as suas tarifas. A reserva que entra através do site do hotel, ela é realmente muito mais barata e numa ferramenta confortável, uma ferramenta interessante que é possível que muitos hóspedes fazem realmente as reservas. Então vamos até uma pequena demonstração de uma reserva feita através do Reserva Mais.
Esse é o motor de reservas. Então a reserva é feita de uma forma bem confortável. Se define a data de entrada, a data de saída. Tem-se as informações dos apartamentos, inclusive informações que são cadastradas, das diversas situações, dos diversos recursos que nós temos nos hotéis. Podemos consultar as fotos dos apartamentos. Enfim, aqui é um ambiente de teste, as fotos estão até com tamanho não muito cuidado. Mas enfim, você pode ter vários recursos. Nesse momento, você seleciona o apartamento que você quer fazer a reserva. Se identifica, caso não possua cadastro, pode ser feito o cadastro. Se já possuir o cadastro, pode-se prosseguir. No final da tela, você tem um overview da reserva. Você consegue ver todos os dados da reserva. E a partir do momento que se efetua o pagamento, aqui nós temos duas opções: se o hóspede deseja pagar no balcão ou se ele deseja fazer um pagamento online. Isso aqui é configurável de empresa para empresa. A hora que você clica no reservar, a reserva já é efetuada e o voucher é disponibilizado para o hóspede. Já são mandados os dados diretamente para o app Hotel. O hóspede recebe uma cópia do voucher. Enfim, já é feito. É um motor de reservas confortável, um motor de reservas que dá resultado, um motor de reservas que permite que sejam atendidos os hóspedes que chegam nos sites dos hotéis por outros meios. Um exemplo, nós temos alguns clientes que utilizam a ferramenta. Por exemplo, podemos usar o exemplo do Hotel 155. Quando se clica em reservas, automaticamente ele é disponibilizado por um motor de reservas. Um outro exemplo, Grand Hotel Royal, também um cliente da app com bastante tempo já. A partir do momento que se clica no reservas online, essa foi uma outra opção, foi uma opção do cliente. Ele embarcou o site de reservas online dentro do site dele. Ou seja, o motor de reservas ele acaba sendo eficiente, tanto para que se faça o direcionamento da reserva para uma guia separada do browser, como você ter o motor de reservas integrado diretamente dentro do seu site. As duas opções são válidas e realmente são efetivas, geram resultado e a um custo bastante baixo. Uma boa opção o motor de reservas, o Reserva Mais, o motor de reservas da PP Sistemas. E por último aqui vamos dar uma olhada nos gestores de canais que estão integrados com a app Hotel. Nós temos o Canguru, que tem integrado o envio de disponibilidade, ou seja, o app Hotel automaticamente tem como mandar os apartamentos que serão vendidos diretamente para a ferramenta Canguru. Ele puxa as reservas, o sistema app Hotel puxa as reservas feitas no Canguru. E além das OTAs, essa ferramenta da Canguru possui muitas agências de turismo tradicionais integradas a ela, o que facilita, o que dá uma visibilidade em cima das agências de turismo. É bastante interessante. O site é canguru.net. Podemos dar uma olhada. Aqui você vai ter todas as informações da ferramenta, a quem se destina, integrações, enfim. É um site que pode se explorar para ter mais informações desse importante gestor de canais. Um outro gestor de canais que a app já está integrado também é o H-System, é o H-Unit da empresa H-System, que também, da mesma forma, tem envio de disponibilidade, efetua a baixa das reservas. E ele tem uma interface bastante moderna e bastante fácil de operar. A simplicidade realmente ajuda muito na operação do sistema com esse fornecedor.
o site hsystem.com.br, que também podemos ver. Já é o primeiro que aparece aqui. HUnit, gestão de canais. Tem realmente bastante informação, diversas informações aqui. Deve-se pesquisar também. Tem bastante coisa interessante no site da HSystem que vai dar ideia do porte da ferramenta e dos recursos que estão disponíveis. Da mesma forma, também estamos integrados com o Minibis. A parte de envio e disponibilidade já está em desenvolvimento, em breve já vai acontecer. Nós ainda não temos o envio e disponibilidade para o caso do Minibis, mas a baixa de reserva já está sendo feita, ou seja, as reservas que vierem através do gestor de canais do Minibis vão ser cadastradas diretamente no App Hotel. E é uma ferramenta bastante disseminada no Brasil e está ligado diretamente ao Hotéis.net. Mais informações, omnibis.com.br. Aqui também você vai encontrar todas as informações sobre essa importante ferramenta. Essa ferramenta tem outras ferramentas integradas, é todo um ecossistema interessante para o setor de hotelaria. Ou seja, as três ferramentas são ferramentas que vão atender no nosso assunto, que é a gestão de canais. As três ferramentas são eficientes e vão atender a necessidade dos hotéis. Caso ocorram dúvidas ou sugestões, por favor, envie para mim gerson.pedrinho@ppsistemas.com.br. Vou tentar responder, posso tentar responder inclusive por e-mail, ou até mesmo posso gravar um podcast aí adicional falando de dúvidas que ocorrerem em maior quantidade e disponibilizo brevemente para vocês. Aguardo o contato caso queiram. Obrigado.